Jonas capítulo 2, capítulo 1, Jonas capítulo 1, queria que você abrisse sua Bíblia, aqueles que estão aí com a Bíblia presente, né? Se não, no celular mesmo, não tem problema. E, para quem não me conhece, eu sou o pastor Ismael Marinho, estamos na militância pastoral desde os 22 anos de idade, me converti aos 16 para 17 anos, em 1986 para 87, em dezembro de 1986, fui batizado no dia 8 de fevereiro de 1997, tive a oportunidade de estar cursando o Seminário Teológico Evangélico aqui em Minas Gerais, STEB, e desde a minha conversão, eu propus no meu coração trabalhar para Deus e nunca trazer trabalho para a minha liderança. Eu penso que se nós queremos ter uma identidade forte na presença de Deus, nós precisamos começar a pensar o que é que nós estamos trazendo em nossos corações. Quais são as nossas reais motivações diante de Deus? Com a Bíblia aberta em Jonas, capítulo 1, versículo 7 a 10, pastor Emerson me falou quanto tempo eu tenho aqui, né? Ministério Louvor cantou 1 hora e quanto? 1h30? Então é por aí, né? Jonas capítulo 1, versículo 7 a 10, diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal, a tempestade. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Você pode fazer essa pergunta comigo? Diga comigo assim: que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Você pode falar comigo? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Diga-me assim: porque sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Primeiramente, irmãos, algumas informações a respeito do livro de Jonas. Jonas, profeta menor, um livro composto por 4 capítulos. No primeiro capítulo nós temos o chamado de Deus a Jonas e o esquivamento de Jonas diante do chamado de Deus. No segundo capítulo nós temos Jonas clamando ao Senhor no ventre do grande peixe. No terceiro capítulo, Jonas se dispõe a ir para Nínive, após todo um processo. E no capítulo 4, nós temos Jonas executando o plano de Deus. A palavra Jonas, no hebraico, significa pomba. E é muito importante nós observarmos que muitos têm questionado a veracidade do livro de Jonas. Mas o livro de Jonas é um livro que tem todas as prerrogativas, por isso ele se encontra no cânon sagrado. Esse livro, Jonas viveu no período 793 a 753 a.C., e nós temos em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, em que no reinado de Jeroboão II, rei de Israel, Jonas profetiza ali para Jeroboão, e você, ao ver o versículo 25, você vai perceber que Jonas, como profeta, já traz uma mensagem ali para Jeroboão. Os assírios, eles eram inimigos número 1 de Israel, um povo forte naquela época, um povo bárbaro,
um povo que pegava os seus inimigos, e alguns historiadores, os assírios, cuja capital era Nínive, fazia questão de fazer pirâmides com a cabeça dos seus inimigos, que eram vencidos por eles. A Síria, uma potência naquela época. E nós percebemos que esse livro, ele entrou no cano, porque é um livro abençoado por Deus. Jesus, ele vai referendar esse livro, em Mateus, no capítulo 12, versículos 38 a 41, quando eles pediam um sinal, Jesus falou-lhes que não lhes daria outro sinal, se não fosse o do profeta Jonas. E é muito importante nós observarmos que o nosso saudoso Enéas Tonini, apenas como informação, demonstrando a sua crença na história de Jonas, ele disse que, certa feita, que se a Bíblia dissesse que Jonas havia engolido o grande peixe, ele continuaria crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que as pessoas, elas trazem como questionamento em relação à veracidade do livro de Jonas, são informações improcedentes, porque nós estamos provando que esse livro, composto por 4 capítulos, é um livro referendado ali nós temos aqui a referência de Mateus capítulo 12, versículo 18 a 41, e Jonas, esse profeta que conhecia a Deus. Percebemos no capítulo 1 que Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Jonas tinha muito claro no seu coração a proposta de Deus para ele. A proposta de Deus não era outra a não ser a que Jonas fosse a Nínive e pregasse sobre Nínive, porque na verdade Deus queria ensinar, não para os ninivitas, mas a história de Jonas. Deus propõe a ensinar o seu próprio povo, a nação de Israel, que um povo pagão, um povo que adorava diversos deuses, foi um povo capaz de ouvir a voz de Deus, se arrependendo dos seus pecados, ao passo que Israel endurecia o coração em relação a Deus. O profeta Isaías, inclusive no capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer que o povo de Israel era como um animal que não conhecia o seu possuidor, e o profeta Isaías, num outro momento, vai dizer, inclusive, que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim, meu povo não entende. Então o chamamento de Deus, através de Jonas, na correção de Nínive, era mostrar para a nação de Israel que um peixe foi capaz de ouvir a sua voz e obedecer, que o rei de Nínive foi capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer, mas Jonas, representação do povo de Israel, endureceu seu coração, e ao invés de ir para Tarsus, para Nínive, ele foi para Tarsus, lugar oposto à vontade de Deus, lugar do homem. E nós percebemos, amados, que Jonas, estando ali no navio, ele trouxe grandes transtornos para os tripulantes daquele navio. Percebemos aqui que, no contexto do texto nós lemos, que em face da tempestade que Deus permitiu vir sobre aquele navio, aqueles homens começaram a manifestar toda a sua religiosidade. Cada um clamava o seu Deus, cada um buscava o seu Deus, e Jonas estava no porão do navio, simplesmente dormindo. Queridos, por identidade nós sabemos que, como cidadãos terrenos, nós temos uma identidade. É através dela que nós nos identificamos. Quando somos parados numa blitz, ele vai nos pedir a carteira de motorista, ou vai nos pedir a nossa RG, e nós temos como cidadãos documentos que provam a nossa nacionalidade, que provam quem nós somos, qual a nossa filiação, qual a nossa nacionalidade. Mas nós não somos apenas cidadãos terrenos, nós também somos cidadãos dos céus. Um povo transformado, mudado pelo Senhor. E quando nós falamos da identidade, nós precisamos nos lembrar que aqui fala de comportamento. Qual é a sua identidade? O que você traz para si? O que é que você tem no seu coração? A identidade, irmãos, vai nos colocar, de fato, dentro dessa sociedade. E uma das coisas que eu queria pensar com você, para entendermos o que o profeta Jonas estava vivenciando, é que nós precisamos entender
Nínive dos tempos de hoje, Nínive da modernidade, ou da pós-modernidade. Quando nós olhamos para o nosso contexto, nós percebemos que João estava certo. O mundo jaz no maligno. Você pode falar comigo? O mundo jaz no maligno, mas a igreja está em Cristo. Amém? Esse mundo globalizado, com mudanças abruptas diariamente, percebemos que houve uma mudança no pensamento humano. No curso de história que eu fiz, aprendemos que em 10 anos estiveram ocorrendo coisas que levavam séculos para acontecer. Mudanças no campo tecnológico, mudanças no campo sociológico, no campo filosófico, no campo religioso. Nós que somos da velha guarda, nos convertemos no passado. Nós sabemos que a tônica da mensagem pregada no passado era sobre a vinda de Cristo, santidade e batismo no Espírito Santo. Valores que foram ficando perdidos no meio do caminho, mas nós estamos propondo a resgatar estes valores como um povo que tem identidade, como um povo que tem as marcas de Cristo, como um povo que é regenerado pelo Senhor. Mas a sociedade, irmãos, ela tem passado por algumas mudanças, e essas mudanças, elas acontecem, é claro, faz parte do curso natural humano, mas nós percebemos que no campo filosófico, ideológico, o homem passou agora a ser o centro das atenções. O homem passou agora a ser ovacionado. Ao invés de nós vivermos numa teocracia, Deus do governo, nós percebemos que nos cânticos, nós percebemos que nas mensagens, parece que nós queremos enaltecer o homem, mas nós precisamos entender que Cristo é quem tem que ser enaltecido nas nossas vidas. A sociedade não apenas trabalha dentro de um antropocentrismo, mas trabalha também dentro de um relativismo muito grande. Tudo é relativo. Quando você tenta trazer uma verdade, a verdade ela se tornou relativa. Tudo depende do ponto de vista. As pessoas, elas questionam mais. As pessoas, elas se debatem mais. E não apenas o relativismo, mas o secularismo. Assim como dentro do secularismo, nós temos aí, produzido pelo capitalismo, uma corrida desenfreada presente. E não apenas isso, mas nós temos também o hedonismo, que é a proposta do prazer pelo prazer, em que muitos estão entrando nessa vertente, esquecendo a sua referência, o seu ponto de vista, como servos e servas de Deus. Queridos, o profeta Jonas tinha um desafio diante de si, que era ir para Nínive, pregar o arrependimento. E nós, como igreja do Senhor, que queremos ter uma identidade firmada em Deus, nós precisamos compreender que os conflitos que Jonas estava vivendo no passado, nós também vivemos no tempo presente. Cada um de nós, muitas vezes, trazemos um Jonas dentro de nós, em que muitas vezes estamos num duelo muito grande, entre fazermos a vontade de Deus e não fazermos a vontade de Deus. Essa história que nós lemos de Jonas, a indagação destes homens, nos trazem duas lições. A primeira lição, que aqueles homens queriam saber, era a respeito do Deus que Jonas servia. Era sobre a espiritualidade de Jonas. Era sobre o compromisso de Jonas com o seu Deus. E a segunda lição que nós percebemos é que Jonas, ele pregava uma coisa, mas estava vivendo uma outra realidade, uma instabilidade. Veja que quando os homens perguntaram para Jonas, Jonas vai expressar, manifestar no seu coração, dizendo: eu sou hebreu, um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus, correndo da missão que Deus o havia dado. Por um instante, Jonas perde a sua referência. Jonas se desencontra no seu relacionamento com Deus. Jonas, ele fica desconectado com o propósito de Deus. Mas percebemos aqui
que não apenas isso, mas nós temos 3 questões que eu queria deixar como lições para nós, que queremos ter a nossa identidade consolidada em Cristo Jesus. A primeira lição que nós queremos tirar aqui, e que Jonas nos ensina, é que o amor de Deus precisa ser a base, a raiz da nossa identidade. Você pode falar comigo? Diga comigo assim, o amor de Deus tem que ser a base, a raiz da minha identidade. Diante de todo o desafio que nós temos, você jovem, adolescente, varão, senhora, todos nós que aqui estamos, se nós não compreendermos o amor de Deus como sendo a base, a raiz da nossa identidade, qualquer outra coisa ocupará o lugar de Deus. Qualquer outra questão ocupará o lugar de Deus nos nossos corações. Quando nós entendemos o amor de Deus como cristãos e validamos este amor, não abrindo mão dos valores do reino de Deus, nós consolidamos a nossa identidade. Mas quando nós não valorizamos o amor de Deus, expressa em João 3,16, conhecido por todos nós, esse amor que foi capaz de se entregar, esse amor que foi capaz de trazer para nós toda a possibilidade de um relacionamento com Ele, se nós não validarmos o amor de Deus como raiz da nossa identidade, as demais coisas estarão ocupando o nosso coração. Não sei como você tem se relacionado com o amor de Deus. Nós estamos na era do descartável. Você compra uma televisão, estragou, pode jogar fora. Você compra um aparelho qualquer, é tudo já descartável. Os copos, os relacionamentos estão sendo descartados. Percebemos que estamos nessa era em que estamos jogando para o lixo valores. E os princípios, irmãos, eu gosto de dizer isso, que nós não somos conduzidos pelas nossas emoções, nós não somos conduzidos por arrepios de cabelo, nós não somos conduzidos por qualquer outra vertente, nós somos conduzidos, norteados pelos princípios da palavra de Deus. E aqueles que estão firmados nesse amor de Deus como raiz, que tem a sua identidade, certamente estarão assumindo, de fato, serem o que Deus quer que eles sejam no seu corpo, na sua igreja. Uma bênção. Amém? Quantos estão entendendo? Digo assim, amém. Sem essa compreensão do amor de Deus, nós não vamos ter uma identidade sólida diante do Senhor. Porque quando o pecado bater a sua porta, quando houver um chamamento para você desobedecer a Deus, quando vier uma proposta indecente para você abdicar da sua fé, você vai reafirmar dizendo, o amor de Deus derramado no meu coração é maior do que as ofertas de Satanás, é maior do que as ofertas mundanas, é maior do que qualquer oferta que queira me arrebatar da presença de Deus. Um compromisso, uma aliança com Deus, num pacto com o Senhor. O pastor estava orando aqui, dizendo assim, Senhor, levanta aqui empresários, levanta aqui obreiros, oxalá aqui no nosso meio, dado aliança, compreensão, esse compromisso com Deus, tenhamos aqui jovens sendo levantados, pessoas se dispondo de fato a serem bênçãos a cada dia mais, na presença do Senhor. Amém? Então Jonas nos ensina isso, que o amor de Deus, a compreensão da vontade do Senhor, tem que estar acima de todas as coisas, como base, como fundamento da nossa identidade. A segunda verdade, irmãos, que esse livro nos traz, é que quando Deus não é o centro, não é a raiz da nossa identidade, a nossa vida como cristãos
perde o seu propósito. Precisamos compreender isso porque nós temos um propósito como igreja. Você não foi gerado no reino espiritual simplesmente para dizer eu sou salvo em Cristo, mas nós fomos gerados no reino de Deus, nos tornamos de fato pessoas de Deus e foi colocado sobre nós uma missão, independentemente do cargo que você exerce na igreja. Mateus capítulo 5, versículo 3 nos diz: vós sois o sal da terra. Olha para o irmão e fala assim: meu irmão, você é o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a nossa missão. A missão que nós temos, irmãos, o propósito de Deus para nós está nessas duas vertentes fundamentais, tanto no aspecto horizontal, em que nós devemos semear a palavra, pregar a palavra, sermos de fato sal da terra, tendo essa nossa identidade como um povo que tem uma mensagem de esperança, como também nós temos a nossa missão vertical, que é essa que nós fizemos aqui agora há pouco, que é de adorarmos a Deus, que é de bendizermos ao Senhor. Mas seria muito importante, interessante, errado, equivocadamente, se nós pensássemos que a nossa missão era apenas a vertical de louvor, de adoração a Deus. Deus tem nos chamado, como povo aliançado, com um propósito. Qual é o propósito de Deus? De sermos sal da terra e luz do mundo. A proposta de Deus é essa: que você jovem, que você adolescente, que você varão, você senhora, que você execute o propósito de Deus na sua vida, quer seja na sua casa, quer seja na escola, na faculdade, quer seja na sua rua, onde você estiver, no ônibus, quando alguém se assenta do seu lado, há um propósito de Deus, até quando alguém se assenta do seu lado na igreja. Eu me lembro que quando fui convidado, sendo ainda um homem interessado pelo Evangelho, eu me lembro que quando eu fui à igreja, me assentei, e aquela glória de Deus foi se estendendo para a igreja, e a pessoa que estava do meu lado começou a dar glória a Deus e aleluia, e eu me lembro que algo começou a acontecer na minha vida, estando ao lado daquele povo, e eu percebi ali uma alegria indizível, um prazer diferenciado, e eu percebi que de fato servir a Deus era a melhor oportunidade que eu estava tendo naquele dia. E descobrir-me no propósito de Deus, na vida cristã, foi um privilégio muito grande, porque não veio de uma família cristã, não veio de uma família ajustada, não veio de uma família rica, mas eu venho de uma família que aprove a Deus me tirar de lá para ser uma diferença para minha mãe e os meus irmãos, assim como Deus quer que você, que tem a sua identidade, o amor de Deus como centro da sua identidade, Deus quer que você não venha perder o propósito de Deus para a sua vida. Pergunte, irmão, assim, meu irmão, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual que é o propósito de Deus? Há um propósito que é para todos, mas há propósitos que eles são singulares, fazem parte da sua experiência com Deus, do seu momento com Deus, do seu divã com Deus. Há aquelas propostas que valem para todos, mas dentro do reino de Deus, Deus sempre vai levantar alguns com uma missão diferenciada. Deus quer usar cada um de nós nessa noite. Deus quer que você saia daqui entendendo o amor de Deus como centro da nossa identidade. Porque quando nós temos o amor de Deus como centro da nossa identidade, nada vai ocupar o nosso coração e nada vai furtar de nós a compreensão do propósito de Deus para conosco. A terceira e última lição que eu queria
dizer que nós aprendemos aqui com Jonas é de que se o amor de Deus não for o centro da nossa identidade, nós vamos nos tornar indiferentes ao outro. Diga comigo assim: se o amor de Deus não for a raiz da minha identidade, eu corro o risco de me tornar indiferente com as coisas de Deus. Um crente não pode ser indiferente às necessidades do reino de Deus. Percebemos aqui que Jonas estava indiferente com os tripulantes do navio. Jonas se tornou indiferente com a situação de Nínive, e Deus então mostra para Jonas que Deus não queria que ele estivesse indiferente. Amados, uma das marcas da nossa sociedade é a indiferença. Percebemos que as pessoas, elas pegam o celular, são capazes de filmar alguém morrendo ali, mas não são capazes de estar estendendo as mãos. Indiferença. Percebemos que muitas vezes somos procurados com pessoas que têm as suas múltiplas necessidades e nós nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio. Quando nós compreendemos o amor de Deus como raiz da nossa identidade, nós não seremos indiferentes àqueles que precisam de um derramar de graça sobre as suas vidas. Porque todos nós que aqui estamos, nós só estamos aqui porque a graça de Deus se manifestou sobre nós. Por isso que Paulo deixou claro que pela graça de Deus eu sou o que sou. Pessoas que estão à nossa volta, elas precisam de ouvir uma palavra da sua boca. Certa feita eu fui visitar uma família, e lá estava um senhor alcoólatra, e aquele moço não era cristão, mas conhecia muito a Bíblia, era um leitor das Sagradas Escrituras. E em conversa particular com ele, ele abriu o coração e me disse assim: pastor, eu sou alcoólatra, muitas vezes sou agressivo, a minha família toda é cristã, mas ninguém nunca parou comigo, dizendo assim: pai, eu vou me assentar com o senhor, vem cá, vamos conversar sobre igreja, sobre vida cristã, sobre Deus. Ninguém nunca parou para fazer isso, pastor. É a primeira vez que eu vejo alguém se assentando aqui comigo e falando de Deus como o senhor está me falando. Quem sabe você está sendo indiferente ao membro da sua família que não é crente, que não é servo de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus como sendo o centro da nossa identidade, nós vamos nos preocupar com os nossos, nós vamos orar por eles, nós vamos pregar para eles, nós vamos evangelizá-los, nós vamos querer que eles sejam tal qual nós somos, servos e servas de Deus. Muitos de nós, se chorássemos diante de Deus pela conversão dos nossos, assim como nós choramos nos velórios de membros da nossa família, certamente os nossos também se converteriam ao Senhor. Nós percebemos que a gente vai ficando tão engessado, tão endurecido, tão indiferente, vamos ficando com o coração impermeável, porque estamos deslocados na nossa identidade. O nosso coração vai se tornando impenetrável, e nós nos tornamos insensíveis, porque Deus está dizendo, mas nós preferimos ir para Tarsos do que para Nínive, porque fazer a nossa vontade nos traz prazeres, alegrias. E quando nós entendemos o amor de Deus como sendo a raiz da nossa identidade, nós nos tornamos sensíveis
àqueles que estão precisando de uma mensagem salvadora. Eu me lembro que estando na minha cidade, Mantenópolis, Espírito Santo, eu caminhava por uma avenida da cidade e me encontrei com um amigo de infância. Comecei a conversar com aquele amigo, dei a ele uma atenção naquele momento. Ele foi atraído pela nossa conversa. Falou: pastor, o senhor me permite pegar uma cadeira para a gente se assentar? E lá no miolo do centro da cidade, buscou a cadeira no comércio, trouxe, falou: vou pedir um lanche para nós, pediu um hambúrguer para mim e para ele. E nós estávamos ali tarde da noite, e quase 1h da manhã, aquele jovem estava entregando o seu coração para Jesus. E quando ele acabou de confessar a Jesus como Salvador e Senhor, um outro amigo nosso apareceu no cenário, e aquele jovem começou a pregar para ele, dizendo: olha, eu acabei de confessar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, você tem que fazer o mesmo. E eu falei assim: esse camarada nasceu de novo. Fiquei louvando o Senhor. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. E começou a pregar para o outro. E num dado momento ele olhou e falou assim: deixa eu falar para você, o pastor não sabia, mas hoje eu saí de casa determinado a dar um tiro na minha cabeça. A minha microempresa está indo a pique, meu casamento está sendo destruído, e hoje, pastor, eu saí de casa dizendo: eu vou me suicidar hoje. E esse encontro aqui, o senhor sem saber de nada, o senhor falou toda a minha vida, muito obrigado, e foi pregar para o outro sobre a sua experiência. Qual foi o resultado dessa conversa, dessa sensibilidade que eu tive naquele momento? O resultado é que aquele terceiro que foi evangelizado, mora nos Estados Unidos, foi consagrado a pastor e pastorei uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Aquele outro que eu preguei para ele, foi consagrado evangelista, mora nos Estados Unidos e está trabalhando na obra do Senhor. Queridos, isso faz uma diferença. Quando você percebe que não há insensibilidade no seu coração, não há indiferença. Deus nos chamou para sermos úteis na sua obra. Um crente que tem identidade, ele não espera o pastor solicitar, ele se prontifica para ser útil. Ele não espera ser chamado, mas ele se coloca como voluntário para fazer a obra do Senhor naquilo que há uma necessidade. Quando nós estamos, meus amados irmãos, sem entender esse amor de Deus, outras coisas ocupam o nosso coração. Se nós não entendermos o amor de Deus como uma raiz da nossa identidade, nós vamos perder o nosso propósito de sermos igreja. Se nós não entendermos o amor de Deus como sendo a raiz da nossa identidade, nós vamos nos tornar insensíveis ao chamado de Deus. Vamos fazer como Jonas fez. Porém, meus amados irmãos, louvamos ao Senhor porque Jonas, Deus tratou com ele. Ele foi para Nínive, pregou arrependimento. 120.000 pessoas naquele dia foram poupadas do mal que Deus faria contra Nínive. E nessa noite, eu quero que você esteja entendendo que o nosso estilo maior de vida como cristãos que têm uma identidade deve se basear na pessoa de Jesus. Jonas falhou no primeiro momento, mas em Jesus ele é a nossa referência maior de identidade. Por isso que é identidade cristã, porque nós estamos agregados ao Senhor, e na nossa identidade cristã, tendo Jesus como parâmetro para nós, nós vamos ter um pensamento diferente, nós vamos ter um estilo de vida diferente, nós vamos planejar a nossa vida de forma diferente, e até o nosso linguajar será diferente. Amém?
Não sei se Deus tem tocado no seu coração a respeito de alguma coisa, mas o fato é que ainda na primeira carta do irmão Pedro, no capítulo 2, versículo 9, entendendo e compreendendo a nossa identidade, o apóstolo Pedro vai nos dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem crente assim? Tem uma geração eleita por Deus aqui nessa noite? Tem uma nação santa aqui nessa noite? Tem um povo adquirido como propriedade exclusiva de Deus? Tem um povo que anuncia o Evangelho? Então Jonas, ele nos traz essas lições, estes ensinamentos, e nós queremos ter a nossa identidade consolidada a cada dia mais em Cristo Jesus. Amém? E assim, nós teremos, pastor Emerson, pastores que aqui estão, nós haveremos de ver essa geração de adolescentes, de jovens, juniores, lá na idade mais avançada, mas reafirmados em Cristo Jesus. Pessoas que não abriram mão da fé, pessoas que tiveram seus tropeços, dificuldades no meio do caminho, mas que se agarraram na graça de Deus e penduraram na misericórdia do Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar nesse instante. Louvado seja Deus.